Então, gente, resolvi fazer esse IGTV porque eu já percebi que muitas pessoas se identificam com essa questão de fazer uma mudança de vida, trocar de carreira, trocar de casa, né? Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas compartilham, né? Que gostariam de não estar fazendo o que estão fazendo, morando onde estão morando, no relacionamento que estão ou falta dele, né? Então, eu vim compartilhar um pouquinho a minha vivência, apesar de eu já ter feito isso através de textos ali, né? Mas acho que é legal, assim, explicar na íntegra tudo o que aconteceu comigo para vocês verem, assim, que não é um processo fácil, mas também não é um processo difícil, né? A gente fica muito condicionado a achar que tudo vai dar errado, né? Sempre. A gente já pensa em fazer alguma mudança, já pensa, vai dar errado. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre pensava quando eu queria vir morar pra cá é que não ia ter emprego, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é condicionado já a pensar negativamente, né? Ele já pensa de forma natural negativamente. Por quê? Porque ele precisa se livrar do caos, né? Da crise, da morte. Ele precisa sobreviver. Então, o que ele faz? Ele sempre pensa no pior cenário para que ele consiga sair melhor, né? Só que nem sempre na vida vai ser o pior cenário, né? Se a gente for parar pra pensar. Assim, poucas vezes vão ser o pior. E detalhe, vai ser pior porque você deixou ser pior, né? Tudo é uma escolha. Então, se a gente vê que a gente tá entrando numa crise, que a gente tá entrando num processo que tá indo ladeira abaixo e a gente não tomar responsabilidade pra tornar isso diferente, então, realmente, assim, ainda assim é uma escolha nossa, né? Então, eu percebo muito assim, que pra mim as minhas mudanças foram assim. Eu cheguei num patamar onde eu não tinha mais o que fazer, tá? Eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais pra onde correr, tava tudo patinando literalmente na minha vida. Era em questão a relacionamento, era em questão a dinheiro, era em questão a carreira, era em questão a minha visão pessoal sobre mim mesma. Então, assim, tinha várias coisas que eu queria concretizar e eu não estava conseguindo, tinha várias lições se repetindo, tinha vários tipos de relacionamentos repetindo, padrões repetitivos, né? Então, assim, eu já tava assim, meu Deus do céu, não pode ser, tem alguma coisa errada, né? E quando eu me dei por conta, né, eu tinha uma bola de neve gigantesca para mexer. Aí o que acontece? A gente já para por aí, porque, meu Deus, é uma bola de neve muito grande. Então não vou mexer. Só que é ilusório, porque se tu não mexer nessa bola de neve, ela vai ficar pior ainda. Então, e quando tu mexer, pode ser uma coisa muito mais grave, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, tá? Teve um ano que eu viajei, eu fiz festa, eu não parei, não tô dizendo que tá errado fazer festa e viajar, tá tudo certo. O problema é limites e equilíbrio, né? E esse ano eu não tive, não conheci limites, não conheci equilíbrio, né? O que aconteceu? Eu tive uma série de problemas de saúde, tive até que ficar internada por maus hábitos, né? Por estar dormindo pouco, por estar me alimentando muito ruim, né? Tipo assim, me alimentava muito mal e bebendo demais. Bebendo demais, né? Querendo curtir a vida sem limites, né? Jovem total. E eu cheguei nesse ponto, a vida me parou obrigatoriamente. Então, tipo, eu tive que ter uma reação no meu físico para eu me dar conta de que eu estava passando dos limites, né? Que eu precisava parar um pouco, que eu precisava refletir, né? O que eu estava fazendo a longo prazo. E aí eu percebi que não dava mais daquele jeito, né? Então, quando a gente não se dá por conta de fazer isso, né, na boa vida, a vida vai trazer algum aspecto para que a gente possa desacelerar e parar para pensar. Ou algo, que às vezes não é muito bom, para que a gente possa refletir sobre aquilo ali, né? Então, depois de bater tanta cabeça, depois de bater assim, lutar contra o universo, né? Lutei muito, quis controlar minha vida várias vezes, né? E foi aí que a minha vida começou assim, a patinar, desmoronar várias coisas quando eu comecei a querer controlar o incontrolável, né? Ou seja, controlar pessoas, controlar relações, controlar o que as pessoas pensavam, né? Tava sempre querendo controlar tudo. Aí começou a patinar, né? Obviamente, porque a gente não controla nada. Aí começa a vir as frustrações, a gente fica frustrado, meu Deus do céu, como assim? Eu não tô conseguindo controlar. Claro que não, meu amor, porque não é pra controlar, a vida não é pra controlar. A vida é fluxo, a vida é abundância, a vida é prosperidade. A vida vai te apresentar várias formas e tu tem o poder e livre-arbítrio de escolher.
Então, se abra, né, pra conhecer tudo. Claro que vão ter umas coisinhas que tu vai conhecer que não vão ser tão boas, mas aí pronto, aprendeu, já sabe que não é bom, next, né? Mas não, quando a gente tem um perfil muito controlador, o que acontece? Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente briga. Briga com o destino, briga com a gente, briga com todo mundo que tá ao nosso redor. Porque não saiu do jeito que a gente queria. Aí começa a vir as frustrações. Aí aquelas feridinhas, conhece aquelas feridinhas que a gente já tem? Começam a vir à tona, né? Aí vem a rejeição. Porque tudo isso, o universo, assim, ele tá mostrando assim pra ti. Ah, tu não entendeu? Tu realmente não entendeu que tu tem que trabalhar isso? Então tá bom. Então nós vamos. A lição vai repetir aqui até que você integre essa lição. E assim eu fui, né? Fui batendo cabeça por muito tempo, brigando com muitas pessoas e culpando muitas pessoas, me colocando no lugar de vítima, né? Muitas vezes. Nunca fui um perfil tão de vítima, sabe? Sempre fui uma pessoa que me coloquei à frente. Acho que a minha criação também me fez uma pessoa que sempre busquei, né? Fui atrás. Mas assim, sempre tive assim aquela coisa de querer botar, ah, não, isso não é minha culpa, isso é culpa do outro, né? Sempre fazer, é culpa do outro, ele que é um idiota. E eu me dei muito mal nisso. Olha, fazendo a reflexão agora, eu me dei muito mal. Fiquei muito tempo batendo cabeça, perdendo energia, perdendo dinheiro, perdendo relações legais, né? Pelo meu jeito, assim, mais teimoso e orgulhoso de ser. Enfim, depois de tudo isso que aconteceu, uma série de coisas vieram à tona e eu precisei olhar pra dentro de mim, né? Aí vem aquele momento do autoconhecimento, que casou muito com essa era despertar também, né? Eu recebi nitidamente o chamado, assim, ou chegou a hora, tipo, vem com a gente, ou... E aí, inconscientemente, resolvi vir com a gente, né? Vim com a galera. E não foi fácil. Olhar para as minhas sombras e assumir que eu estava errada foi um processo muito desgastante. Muito desgastante para mim. Me fez acreditar que eu não era competente por vários momentos. Me fez acreditar que eu tinha feito tudo de errado na minha vida e que eu não tinha mais como corrigir. Mas enfim, comecei a pensar que não era assim, que tinham outras pessoas que também passaram por isso. E eu comecei a procurar pessoas que passaram por coisas semelhantes às minhas. E isso foi maravilhoso. Por isso que eu falo que a cura, ela é em conjunto, né? A minha cura, a sua cura, a cura do mundo, a cura de todos. Por quê? Porque no momento que um ajuda o outro, um vai ativando o outro, um vai acendendo o outro, né? E pra mim, assim, foi transformador quando eu comecei a seguir pessoas que tinham uma história muito parecida com a minha e que tinham conseguido sair, né? Que tinham saído desse buraco aí. E aí eu comecei a seguir, e comecei a ler. E eu sou assim, eu sou uma pessoa muito determinada naquilo que eu faço. E eu sou sedenta por conteúdo. Eu leio bastante, então eu gosto de estudar. Não foi à toa que eu escolhi a biologia. A biologia tem muito conteúdo, é muito minucioso, é investigativo, né? É a vida, é o curioso. Então, eu tenho isso comigo, é da minha personalidade, né? Dos meus aspectos do meu mapa. E eu sou assim. Então, eu, quando quero alguma coisa, eu vou atrás. E não importa se eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Eu vou lá e estudo por conta. Eu vou lá e compro um livro. Eu vou lá e sigo alguém que sabe esse conteúdo e absorvo o máximo de conteúdo gratuito. Mas, enfim, isso é uma coisa que se não existe na personalidade da pessoa, também a pessoa pode administrar, porque, gente, a internet hoje tem tudo, tá? Não tem mais desculpa de, não tenho dinheiro pra fazer. Não, a internet tem de graça. Tu pode não ter o diploma, mas tu vai ter um ótimo conhecimento e uma base de conteúdos maravilhosos, tá? Não é desculpa. E comecei enlouquecidamente, me aprofundei muito na astrologia, que era a ferramenta que eu já tinha mais facilidade, sempre foi uma facilidade minha. Depois eu fui descobrir que são questões minhas de minhas outras passagens, de meus outros fractais de vida, que a astrologia já estava já estava aqui nesse conceito de alma, né? Então para mim foi assim, foi facilitado, né? Esse conteúdo foi muito fácil absorver, ele foi rápido. Né? E ainda sinto, assim, tudo que vem de novo é fácil fluxo. Enfim, isso é muito importante a gente também saber o que é de facilidade nossa, né? Porque isso também nos agrada, né? Quando a gente tem facilidade, a gente tem propensão àquilo, né? A gente tem como ajudar e a gente pega rápido as coisas. Então, a gente também tem que buscar aquilo que também nos traz conforto e facilidade, porque isso nos deixa confiantes, felizes, alegres, enfim, se sentindo úteis, né? E fui nessa questão do autoconhecimento. Nunca imaginei que eu seria terapeuta, nunca imaginei que eu trabalharia com astrologia.
e comecei a sentir que eu tinha uma grande facilidade ali. Foi na época da pandemia, no começo da pandemia até hoje, que a coisa, pum, tomou forma. E ali na pandemia que eu comecei a perceber, tá? Quando eu comecei a ficar mais isolada, que eu comecei a ficar mais em silêncio, que eu comecei a meditar mais, que eu comecei a olhar mais pra dentro, que eu comecei a estudar mais, eu comecei a perceber que tinha como sim, era só uma questão de eu querer. E aí, quando eu vim para Florianópolis, não foi nada fácil, porque quando eu cheguei aqui, eu tive certeza, eu já estava tendo várias certezas. Eu comecei a ir em um centro que serve ayahuasca, enfim, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua trilha, tá? Tô contando a minha. Mas eu comecei a consagrar ayahuasca e isso me abriu muito a espiritualidade, assim. Então eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu não estava enxergando, que eu não queria enxergar, que eu não negava, que a minha mente me fechava, mas enfim. E aí foi um processo, eu fui fazendo as consagrações, fui conhecendo pessoas que consagravam, fui me conectando a uma nova rede de pessoas, né? Então tudo foi fluindo ao favor. E quando eu cheguei aqui em Floripa, eu tive um apoio da minha amiga, linda, maravilhosa, da Bruna. E quando eu cheguei aqui, não tive dúvidas de que eu tinha poder, potencialidade e um caminho aberto aqui, né? Tanto de pessoas quanto de oportunidades na área que eu, enfim, nem sabia que seria uma profissão, que seria minha profissão hoje, tá? Que seria o meu propósito, né? Vamos dizer assim. E foi bem desafiador, né? Mas eu já estava muito convicta de que o modelo de vida que eu vivia, que sou muito grata a ele, tá? Muito grata mesmo. Me ensinou muitas coisas, me trouxe muitas percepções políticas e sociais, coletivas, que hoje, graças a ele, graças a esse momento, graças a esse passado, graças a essa vivência, hoje o meu foco na astrologia é muito coletivo, né? É muito social, é muito político e é o que eu gosto. Então eu trouxe de lá para cá, eu transmutei, né? O meu gosto pela política, o meu gosto pelas pautas sociais, pelas resoluções dos problemas coletivos. E foi bastante desafiador, foi bastante difícil, porque eu tive que tomar uma decisão. E foi daí que eu percebi aonde que tá a trava. Porque a gente quer fazer as coisas, mas a gente não tem coragem de tomar decisão. Por quê? Porque a gente sempre pensa que vai dar tudo errado. E aí a gente fica nessas, e a gente fica postergando, empurrando com a barriga uma coisa que a gente poderia simplesmente decidir e ter fé na gente. Então, isso que eu aprendi. Primeiro, decidir. Você tem que decidir, você tem que estar claro. O que você quer, né? A mesma coisa de relacionamento. Eu amo ele, mas ele não me ama quanto eu acho que ele poderia me amar. Tá, mas o que você quer da sua vida? Você quer um relacionamento que você seja amada? Decida por ser amada. Se a pessoa não te dá aquilo que você acha que você merece, você está perdendo seu tempo com esta pessoa, né? Isso é fato. Mas eu acho que poderia dar certo. Sim, mas ele deu sinais que pode dar certo? Ou ela deu sinais que pode dar certo? Se não deu, se já deu todos os sinais de dar errado, meu amor, tem várias pessoas no mundo que podem corresponder exatamente por essa questão. Né? Exatamente podem te dar aquilo que você quer. E daí isso já não é mais amor, isso já é apego, porque tu quer aquela pessoa. Ela nem te dá aquilo que tu quer, aquilo que o teu auto-amor te pede. Já é apego pessoal, né? Tu quer aquela pessoa mesmo, ela não te dando aquilo que tu sabe que tu merece. Enfim, é a mesma coisa que acontece com carreira, a mesma coisa que acontece com chefe, a mesma coisa que acontece com a gente mesmo, com família, né? E aí, eu tive que tomar essa decisão. Daí eu pensei, bom, mas o que eu quero, né? Eu quero isso. Bom, então lá onde eu tô, na situação que eu tô, na vida que eu tô, eu não tenho o que eu quero. Então eu vou ter que decidir mudar as coisas, né? Dar um passo pra frente pra eu poder pelo menos sair do que eu já sei que eu não quero mais, daquilo que eu já sei que já finalizou um ciclo, né? E aí foi que eu tomei coragem e fiz a minha decisão. Porém, tudo é um desafio, né, gente? Não é porque você tomou uma decisão, saiu da zona, né, de conforto lá e disse assim, não, agora tudo vai ter os desafios. Vai ter os momentos que tu vai achar que as coisas não vão dar certo. Vai ter os momentos que tu vai ficar um pouco nervoso, porque tu não imaginou que fosse daquele jeito, tal, blá, blá, blá. Mas assim, outra coisa que eu aprendi nessa caminhada, fluidez e paciência, tá? Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, tenho muito ainda a agregar, né? E aprender com lições e virtudes em relação a
paciência, tá? Porque assim, às vezes a gente não tá vendo que ali na frente vai resolver a situação, mas a gente tá se desesperando aqui no agora e, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Tem coisas que tem que soltar. Solta, né? O Teta fala sobre isso. Manifesta e solta. Assim, preciso pagar a conta tal. Vai pagar. Vai pagar. Tu não tá trabalhando pra isso, tu não tá plantando todos os dias pra isso, tu não tá se esforçando pra isso, tu não tá colocando toda a tua fé, a tua garra nisso, tua coragem, a tua força. Todos os dias tu levanta, faz um café e começa a trabalhar. Não é isso que tu tá fazendo? Então confia que vai vir. Confia que vai vir. E vem, gente, é como, parece mágica, mas é porque é isso, soltar é isso, é acreditar, é ter fé. E não é ter esperança, é ter fé, tá? Porque esperança a gente fica esperando que seja fé, a gente acredita. Fé é crença, eu acredito que vai acontecer isso e acabou. Eu tenho fé que eu vou conseguir e vai conseguir, porque, né, você tem certeza. Então, tudo é uma questão também de a gente mudar a forma de pensar, né? A forma de pensamento faz com que a gente também mude as reações, né, que estão acontecendo ao nosso redor, os fluxos energéticos, né? Então, tudo começa... Tudo que a gente determina, né, o universo ele vai dar um jeito de encaixar. Então, se a gente coloca assim, eu vou me amar daqui pra frente, eu quero pessoas que me valorizem, se você determinar cada pessoa que cruzar a sua vida e você perceber que ela não te valoriza, e você disser assim, não, muito obrigado. Eu sei lá, eu tava num período, achei que era você, mas assim, obrigado de verdade, mas eu acho que eu mereço mais. O universo vai entender, não, tudo bem, então tá bom, vamos encaminhar outra coisa. Sabe? É assim que funciona, gente. Parece que não é, mas é. É simples assim. E eu comecei a perceber isso com as relações, né? Porque eu namorei este ano e desnamorei, né? Então, assim, foi um ano extremamente impactante pra mim. E assim, eu fiquei com uma pessoa que depois de muito tempo eu não ficava com ninguém, não conseguia. Eu tava tendo vários problemas de relacionamento, repetindo lição, e eu não sabia o que fazer. E aí eu realmente me apaixonei pela pessoa, né? E não foi bem aquilo ali que talvez ele imaginava, eu também não. Ficou uma questão meio frustrada. Até hoje não sei direito o que aconteceu. Foi bem difícil pra mim, não vou negar. Eu tive que trabalhar bastante questões comigo, assim, de tipo, por quê? Eu queria saber por quê. Tem coisas que a gente não precisa saber, né? A gente tem que só saber conduzir, né? Porque o porquê da pessoa, se ela não quis te falar, tá tudo bem, né? Ela tem os motivos dela e tu tem os teus. Mas eu cheguei num ponto também que eu vi que aquilo não era pra mim, que eu não estava sendo valorizada, né? E foi muito difícil pra mim dizer o não e me afastar. Assim como também ele deve ter tido os motivos, deve ter sido difícil pra ele também. Mas foi assim, foi o primeiro ato de amor, assim, calavalar que eu fiz na minha vida em 2020, assim, que eu percebi materialidade, assim, uou! Tipo, eu amo a pessoa e eu tive que me afastar. Porque sim, gente, porque não dava. Eu sabia que eu não estava ganhando o que eu precisava, né? E aí eu vou ficar numa situação só porque eu sou apaixonada pela pessoa, só porque eu sonhei, sei lá, porque eu fiz planos com a pessoa. Não, né? Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar, tá, mas eu posso ter esses planos, esses sonhos com outra pessoa que seja, assim, disposta a caminhar comigo, né? Enfim. E aí vir pra cá também foi um ato de amor, porque eu estava realmente numa situação onde eu estava tentando muito provar para os meus pais que eu era aquilo que eles queriam, provar para as pessoas que eu conseguia, né? Porque eu tinha um complexo de rejeição muito grande, sempre tive. De achar que eu não era aceita, sempre fui meio rebelde. Então, assim, eu me vi numa arapuca que eu mesma me coloquei, né? E aí eu tive que ser muito franca comigo, né? E olhar pra mim com amorosidade e me acolher. Dizer, bom, e aí, o que agora você quer fazer? O que te faz feliz? Vamos lá, né? Vamos ser felizes, vamos se nutrir de amor, vamos se sentir bem. E aí foi o que eu fiz, né? Eu comecei a fazer uma série de modificações na minha vida, eu comecei a tomar uma série de decisões. Essas decisões me custaram algumas coisas, como amizades, relacionamentos, compreensões dos familiares, valores, né, financeiro. Mas eu ganhei muitas outras coisas, né? Eu ganhei novos amigos, eu ganhei uma nova amiga que sou eu mesma, um prazer pela minha companhia, um prazer por me conhecer e me cuidar, um prazer por viver uma vida mais simples, mas com muito mais propósito no meu ver, né? Na minha realidade agora,
com mais sentido, com mais consciência, com menos compensação, com menos desperdício, tá? Porque eu ganhava muito bem, mas gastava muito bem também. Porque aí vem as compensações. Claro que não é todo mundo que faz isso, cada um tem a sua, entende? Mas como eu tava num amontoado de coisas que nem eu mesma sabia o que tava fazendo, nem eu mesma sabia por que fazia, pra quem fazia, né? E não conhecia meu valor, não conhecia os meus amores, não me apreciava como pessoa. Então tu começa a fazer uma série de compensações, começa a comprar roupa demais, começa a gastar, começa a não dar valor para as coisas, né? Não começa a ter muita gratidão sobre as coisas, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que as tomadas de decisões me exigiram muita coragem, largar o medo de lado, me tiraram muito sono, me tiram ainda muito sono às vezes, mas eu aprendi também muitas coisas, né? A ser mais confiante, mais madura, ter mais amor por mim, confiar mais no meu potencial, saber que eu sei me virar, saber que não tem tempo ruim, né? Então, assim, é uma baita de uma oportunidade a gente se permitir a viver aquilo que a gente quer viver, a se permitir a sermos aquilo que a gente quer ser, né? Porque aí existem as chaves, aí existem todas as questões que podem ser grandes potências para a nossa evolução. Então, honrem o seu passado, honrem aquilo que vocês já fizeram, honrem aquelas relações que não deram certo, honrem aquelas tomadas de decisões que vocês fizeram erradas, porque todas elas podem ser um grande passo quando ressignificadas, perdoadas, principalmente auto-perdoadas, para a chave do sucesso ali na frente, para a chave da felicidade ali na frente, para a chave da consciência ali na frente. Então, sem reconhecer o passado e sem agradecer por ele ter sido um professor, por ele ter sido aquele cara que nos mostrou a realidade nua e crua e que nos trouxe as nossas verdadeiras faces, ele é responsável pelo nosso futuro, pela nossa mudança e pelo que somos de melhor no futuro, né? E o ir até esse futuro melhor ou estar no aqui no agora melhor só depende de nós decidirmos isso. Então, por isso que eu falo, a felicidade é uma decisão, o amor é uma decisão, né? A gente decide amar, mas também decide o que a gente entende sobre o amor, né? O que é o amor? O que a gente espera do amor? Isso tudo é uma decisão, tudo é uma decisão. E tudo tem seus prós e contras. Mas quanto mais consciente a gente estiver disso, mais fácil vai ser. Tá bem, minha gente? Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que foi uma grande experiência esse ano de 2020. Eu sei que muitas pessoas reclamaram bastante desse ano, não gostaram, mas eu acredito que a forma como cada um encarou esse 2020 mostra muito de como essa pessoa é por dentro. Então, se teve muita briga, se teve muita negatividade, só reclamou, reveja. Porque tinha muita potencialidade esse ano para ser retirada de si, das situações, do mundo, das compreensões, né, da nova era. Então, faça essa análise, observe-se, tá? Eu espero que eu tenha contribuído com o processo de vocês. Estou aí, os desafios não acabaram, não é porque agora eu estou contando tudo isso que tá tudo lindo, maravilhoso, não. Cada dia tem mais desafios. Eu lancei os produtos físicos, eu tenho ferramentas aí a serem desenvolvidas, atendimentos, né? Tem muita gente ainda para ser alcançada no perfil, então só posso dizer que assim, todo dia é um novo dia de desafio, é um novo momento pra gente se superar, pra gente bater a meta, tá? Então, não existe linha de chegada, e sim um passo de cada vez nesse percurso, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês.